Sejam bem-vindos a mais uma aula de mecanização agrícola, dentro da série de produção agrícola. Hoje nós vamos trabalhar aí dentro da operação mecanizada do plantio e semeadura, é a aula 3 dessa etapa, tá certo? Eu sou o professor Ernesto, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e essa é uma série de aulas que está sendo ministrada em AD nesse período de pandemia. Lembrando aqui que todas essas aulas aqui dessa é a segunda etapa, né? Nós já vimos a primeira etapa de preparo inicial e periódico do solo, e agora é a etapa de produção agrícola, né? Onde nós iniciamos do plantio até a colheita. Então hoje nós estamos nessa aula 3 aqui, que é a implantação. Lembrando que todas essas aulas aqui estão à disposição para vocês assistir quantas vezes for necessário para estar fazendo as atividades no meu canal do YouTube. Nós vamos começar pela classificação das semeadoras. Começamos até pelo nome, né? Semeadoras, é muito comum no dia a dia a gente ver semeadeira, plantadeira, né? Qual que é o nome correto? O nome correto, para nós que somos da área, o nome é semeadora. Semeadeira, né, dentro do português, seria a pessoa, né, a mulher que está lá fazendo o plantio, a plantadeira e tudo. Então, o nome dentro da nomenclatura correta seria semeadora. É claro que a hora que a gente estiver no campo, vocês vão estar ouvindo os dois, né? Acaba a gente usando esse termo aí, mas dentro da nossa classe é importante que a gente utilize o termo técnico correto, tá? Então, a gente, quanto à classificação, tema de acionamento, nós vamos ver aí as semeadoras, né, manuais, de tração animal, tratorizada, aquelas que são de arrasto, ligada à barra de tração, tá, semi-montada, então ligado ao terceiro ponto, né? Então, quanto à tração, vamos dizer assim, o uso manual, né, nós temos a famosa matraca, né, que foi bastante usada e ainda é usada em alguma região, até hoje, plantio de arroz em área pequena, plantio de feijão, né, para esses assentamentos, ou se você que tem uma área pequena. Então, onde nós temos ela, onde você coloca a parte de semente e a parte de adubo, você pode controlar a dosagem correta, tá? E ela bate, você bate, ela segura com a mão, bate com ela aberta, ela aqui fica igual uma ponta, aí você fechando ela abre, solta a semente, né? É um sistema bem antigo, mas que ainda é usado até hoje. Você consegue comprar esse equipamento ainda no mercado, tá? Mas para pequenas áreas ainda funciona. A tração, a semeadora aí, então, de tração animal, né? E normalmente nós vamos ver a classificação, nós temos ela para vários tipos de tração animal, bovina, né? Mas a gente vai ficar mais resumido por aqui, que a gente vai ter a aula específica sobre tração animal. Aí a gente detalha um pouco mais esse sistema dentro da tração animal. E aqui, quanto à semeadora, né, no caso montada, ligada ao trator, ligado aos 3 pontos, né? Então, ela acaba que o sistema hidráulico consegue levantar. Normalmente são semeadoras, hoje, basicamente, usadas nas áreas de experimentação, que ela permite você levantar na área, né? E normalmente são pequenas, porque para você estar levantando no hidráulico, hoje nós temos semeadora aí de 90 linhas, né? Que aí vai pesar aí mais de 30, 40 toneladas. Então, fica impossível de estar levantando com o sistema hidráulico. E as semeadoras, então, que são ligadas aí ao sistema de arrasto do trator, onde nós temos uma roda motriz que vai fazer com que o sistema funcione. Mas nós temos ela também, algum sistema menos usado também, quando iniciou o sistema, né, de plantio direto, que era ligado ao sistema de arrasto. E para que o sistema funcionasse, que as rodas eram pequenas, tinha problema de patinagem ainda, então se usava ligada ao terceiro
a tomada de força, né, para acionar o sistema os dosadores de adubos e tudo. E hoje nós temos uns sistemas bem mais robustos, né, que já pneumático, nós vamos estar estudando também um pouco mais detalhado. Então, semeadoras onde ligado aqui ao controle remoto, aí você pode regular aqui na hora do transporte, ela pode estar encolhendo e tudo, que nós vamos ver também esses detalhes. Aqui mais um detalhe de uma semeadora, né, que cada vez essas semeadoras estão ficando maiores, né, e então fica difícil isso aqui, passaria numa rodovia para transportar, então já tem que criar mecanismos ligados, né, que ela feche, né, para que ela possa ser transportada, né. Mas com esses mecanismos você consegue também ser transportado nas estradas mais fácil, né, quando ela fecha. Porque hoje nós temos ela aqui a maior, me parece, vou estar mostrando para vocês, inclusive, ela aqui, ela tem 48 metros de largura, que é de 96 linhas. Quanto à classificação dessas semeadoras, a gente pode classificar elas como sementes miúdas e graúdas. Semente, a gente classificamos ela quanto a de semente miúda, como no caso trigo, arroz, forrageiras, né? Que na verdade a semente é tão pequena que fica difícil de você fazer precisão o número de sementes por metro linear, né? Então a gente acaba trabalhando nessas sementes miúdas por quilo-hectares, não número de semente. E a semente um pouco mais graúda, né, como milho, soja, feijão, né, aí a gente já trabalha número de semente, por exemplo, milho, hoje muito comum, 60 a 70 mil plantas por hectare, soja acima de 300 sementes por hectare. Então é número de sementes por hectare. Então, dado esse tipo de sementes maiores, menores, a gente trabalha então com a disposição de semente em linha contínua, né? Que é aquela semente que a gente coloca uma quantidade muito grande por hectare, né? Então a gente não trabalha o número, mas a posição na linha. Vou estar mostrando isso aqui como fica a disposição no solo das duas e em linha de precisão, que tem um espaçamento bastante uniforme definido de sementes. E nós temos também a lança. Então nós teremos distribuição contínua na linha, espaçada com precisão e em área total a lança. Então aí esses mecanismos, né, as semeadoras, então no caso de semente contínua, não tem como eu ficar contando aqui. Então o que a gente faz é uma quantidade em peso, né, de sementes por metro linear. Então eu tenho 30 gramas por metro linear de semente para mim regular nesse sentido, tá? E normalmente, de acordo com o tamanho da semente, dá para a gente ter uma estimativa de semente por hectare. Então nós temos a semeadora que a gente pode regular ela, né, para estar distribuindo dessa forma. E temos as de precisão, onde eu estipulo 10 centímetros, 15 centímetros, 5 centímetros entre plantas, e eu vou regular para que ela caia exatamente nesta distância aqui. Então, por exemplo, se eu quero, nesse caso aqui, 60 mil plantas, então eu vou regular para 60 mil plantas. Tá? Então, essa semeadora vai me dar essa possibilidade e a gente vai estar regulando ela para cair exatamente aquilo que é definido pela pesquisa e pela variedade, que cada variedade eu posso ter semente de milho, que o melhor plantio seria 60 mil plantas, e eu vou ter uma, né, que permite uma densidade um pouquinho maior, chegando aí a 70 mil plantas. Então isso, cada cultivar ou cada híbrido, né, vai me dar o programa de melhoramento e os testes que foram feitos, que vai definir qual que é o melhor espaçamento para aquela cultivar ali em si. Aqui nós temos uma semeadora do tipo alanço, né, semelhante à distribuidora de calcário, onde você mistura a semente, é mais comum aí para pastagens, para milheto, né, você coloca a semente e aí ela
vai girando e jogando essa semente na superfície aqui. Normalmente depois você tem que passar alguma coisa, um rolo ou uma grade mais aberta para estar incorporando ela um pouco, né? Senão, nós temos ainda dessa distribuição a lanço, né, aeronaves, né? Então é muito comum hoje a lavoura de soja, que trabalha hoje o plantio com cultivo mínimo, e também nós trabalhamos aí a questão de cobertura do solo o tempo todo, nunca deixar o solo exposto. Por exemplo, aqui nós estamos com a lavoura de soja, que ainda está ali iniciando o período de reprodução. Então nós teríamos ali ainda uns 30 dias para a colheita, e esse plantio, dado ao tipo de solo e plantas daninhas que tem ali, então ela tem poucas sementes na área ainda. A hora que eu colher a soja, ela ficaria sem plantas vivas. Então o que é feito? Vem com a aviação mesmo e faça uma distribuição dessa semente, no caso aqui é muito comum o milheto, sobre a área total. Quando for colher a soja, né, então praticamente nós já temos uma cobertura começando a germinar em área total esse milheto. Ou seja, eu colho a soja e depois eu já tenho uma vegetação bastante desenvolvida ou o solo totalmente protegido. Isso aí é ideal. Em alguns locais, às vezes não há necessidade, eu tenho um banco de semente bem grande aqui. Nós vamos ver agora que existe uma variação do preparo do solo e na escolha das máquinas também, ou uma evolução dos tipos de plantios. Então, o preparo do solo para a semeadura convencional é necessário fazer uma aração e gradagem. Aquelas semeadoras mais antigas, todas elas requerem que sejam feitas essas operações, no mínimo uma gradagem, né, para que o solo esteja bem nivelado, não contenha muita erva daninha, porque senão a máquina começa a embuchar, né, ela não tem mecanismo, né, de estar fazendo o preparo do solo. Então, para essas semeadoras são semeadoras bem mais simples, muito leve, né, que se não fizer esse preparo do solo, ela não consegue cortar. Então, normalmente, a parte da frente, a parte de adubo e quanto à parte de semente, são a disco. Né? Que, na verdade, o que o disco está fazendo ali é simplesmente abrir o solo para abrir um suco para colocar o adubo e depois a mesma coisa, um suco para colocar a semente e tampar novamente. Tá? Então, são semeadoras menores, bem mais simples, onde os tratores pequenos conseguiam arrastar uma quantidade maior de linhas, né? Aqui mais uma dessas semeadoras, um pouquinho maior, né? Então um solo bem preparado, bem liso, né? Fez aração, fez a gradagem, fez uma gradagem para planar o solo bem, né? Para permitir um plantio bem feito, tá certo? Mas, no entanto, esse tipo de plantio hoje, a tendência é ele desaparecer. Ou, no máximo, no início do plantio que a gente vai estar usando, ou quando for necessário fazer alguma correção de solo numa profundidade maior, que nós já vimos lá em preparo inicial do solo, que aí você vai ter esse preparo do solo. Então, a gente passa já para esse tipo de manejo aqui, que é a semeadura em cultivo mínimo ou o plantio direto em si, né? Então, o cultivo mínimo é quando a gente tenta diminuir as atividades de revolvimento do solo, mas, no entanto, a gente entra com algum equipamento, né? Ou uma grade, quando você tem uma quantidade de material. Mas a ideia aqui é ter uma cobertura, manter o máximo de cobertura vegetal na superfície, tá? Sem revolvimento do solo, com material orgânico. Quando eu trabalho já o plantio direto, a ideia é que não se mexa mais no solo, então já tem um solo que já foi corrigido, já está sendo cultivado, então a ideia é que não se mexa mais com o solo. Então nós vamos ter um equipamento aqui que faça o plantio e já faça
o preparo do solo no local da semente apenas, sem estar revolvendo o solo em área em posição nenhuma. Então a diferença das duas basicamente seria isso. Então a tendência em áreas já que vem sendo cultivada é a gente passar de um cultivo convencional para um cultivo mínimo e depois manter no plantio direto. Para isso, nós vamos ter que ter máquinas um pouco mais robustas, máquinas muito mais pesadas, né, que vai fazer o preparo do local ou o preparo do solo para receber essa semente com a profundidade adequada, mesmo contendo bastante material orgânico. Normalmente, essas máquinas mais robustas, elas já começam a ter uma roda motriz já um pouco mais robusta, exatamente que os próprios equipamentos aqui também, dado a robustez desses equipamentos. Tá? Nós vamos ver os detalhes de cada parte aqui das semeadoras logo na frente para a gente entender a diferença entre esses equipamentos, né? Nós vimos só aqui em termos de classificação. Aqui normalmente nós temos a semeadora e a adubadora. Nós temos só ela, nós vimos também lá hoje, a tendência é voltar a ser só a semeadora, dado aí ao plantio em agricultura de precisão e adubação variável. No entanto, nós já vamos ter uma outra tipo de semeadora, né, que já faz adubação, né, e plantio variável de acordo com a área. Aqui mostrando um equipamento desse de plantio direto, onde o plantio está sendo feito aqui acabou de colher, né, não foi feito nada, né, no solo, está com toda a cobertura e ela faz o plantio aqui sem problema nenhum. Com toda essa cobertura pode ter um pouco mais. Então são equipamentos que faz o preparo do solo aqui, sem deixar torrão, tá? E permite o plantio ali sem problema de ter torrão ou vamos dizer assim, raízes, né, um tufo de raízes sobre a semente, que isso é importante também que aconteça. Aqui só mostrando aqui os discos, né, um pouquinho, isso aqui na agricultura, num plantio direto, uma grande quantidade de massa aqui onde está sendo feito, né, o plantio direto. Então veja, nós temos aqui um equipamento onde os discos, nós temos aqui na frente, então nós estamos vendo aqui esse disco que está passando, é um disco recortado, e esse outro disco aqui, esse aqui é um ondulado e esse aqui é um disco recortado igual uma grade aradora, exatamente para ela segurar essa bucha, né, de quantidade de palha e cortando ela na frente para depois os outros equipamentos. Então, esses equipamentos, nós vamos estar vendo esses detalhes, né? Eu passei rapidamente só para a gente ver a possibilidade, né? Que ela faz o preparo tranquilamente, independente da palha e com precisão. Então, toda semeadora, né? Normalmente ela é constituída aí, então, por um chassi, tá? Um depósito de semente, um depósito de adubo. Aqui dentro do depósito vai vir o sistema de dosadores, né, também, que vão estar ali. Depois nós temos aqui o sistema, essas rodas que giram, né, que é o mecanismo que faz com que aqui os dosadores movimentem. Aqui nós vamos ter aqui um disco, né, primeiro, que faz o corte, né, do solo, tipo, você vai cortar uma pizza, você passa essa faca cortando, porque se você passar a faca já direto na pizza, ela vai o quê? Vai separar para um lado e para outro, vai formar muito torrão, né? Então, esse aqui é o disco que vem aqui na frente, né? Que permite vir em seguida aqui o sucador, que vai cortar uma profundidade maior, mas não acontecendo aqui a formação ou quebrando torrão, porque o solo abre para um lado e para outro de uma maneira bem uniforme. Então ele não vai formar os torrão
e ele vai aprofundar esse sucador aqui, uma profundidade normalmente em torno de 10 centímetros, 15 centímetros, né, para jogar o adubo numa profundidade maior. E depois, vindo aqui, né, depois que o adubo foi tampado, numa profundidade menor, a semente vai ser depositada. E essa semente sendo depositada, ela tem que ser dar uma certa compactação e tampar ela também, que vem essas rodas aqui. Então, são os mecanismos aqui, o mais simples possível, só para a gente começar a entender. Depois nós vamos ver na semeadora ainda de tração animal, um pouquinho mais complexo. Todas elas nós temos a roda guia, né? Depois nós temos aqui essa roda que vem na frente, que faz aquele mecanismo, né? De separar o solo e não formar o torrão. Aqui o sucador, né, que vai aprofundar, tem a capacidade, né, tipo uma botinha, nós chamamos ele até de uma botinha, né, que joga o adubo lá embaixo. E depois aqui o disco que abre, né, para fazer o plantio. E nós vamos ter as rodas, né, essa roda aqui que permite também regular essa profundidade de plantio. Então, de acordo com a profundidade que eu quero, eu vou estar regulando essas rodas aqui. Aqui uma semeadora já tratorizada, um pouquinho mais completa, né? Então eu tenho aqui o disco de corte. Nesse caso eu estou aqui com um disco de corte liso, né? Um local que tenha muita palha. Normalmente esse disco ele é mais barato que o disco recortado, que o disco ondulado. Então, normalmente, quando você compra, ele vem para a gente com esse disco. Se você vai estar trabalhando com plantio direto, é interessante, é importante que você já compre ele e fale, não, eu quero com um disco de corte ou com um disco corrugado. Vou mostrar esses discos. Aqui, a botinha, né, que é a haste sucadora, que normalmente tem a capacidade, né, de aprofundar bastante. Aqui, 2 discos desencontrados, né, que abre e vai abrindo, ele é mais aberto na frente e fechado atrás, onde ele vai raspando o solo. E aqui a roda é uma roda que limita a profundidade desse disco aqui. Então a regulagem aqui desse disco, né, é o limitador de profundidade, e ele vai ter uma outra função que nós vamos ver, que é firmar o solo. E depois nós temos aqui o disco que vem, na verdade, vai tampar, né, e compactador que passa por cima. Mas nós vamos ver vários modelos aqui, com a mesma constituição, mas com formatos diferentes, tá? Então aqui só mostrando aqui, no caso aqui essa roda, né, limitadora, que é a profundidade de plantio, que esse é o disco que abre o suco para o plantio, é essa roda aqui, que caminha do lado desse disco, ele compacta a terra solta, que está do lado do disco. O disco abre, para a terra não voltar para o suco, ele firma o solo um pouquinho, tá? Para depois jogar a semente. Nós vamos ver isso aí logo em seguida. E depois vem a roda que vai estar tampando. Então essa é a constituição, né? Depois nós temos sempre então o adubo primeiro, numa profundidade maior, e depois a semente em seguida. Mas nós vamos ver que ela às vezes é um pouco do lado, né, também. Aqui um outro modelo, da mesma forma, o disco, né, aqui o sucador, tá, o disco desencontrado. Aqui nesse caso nós vamos ver que tem ele que substitui essa faca por disco também, tá? Mas aqui os discos, depois vindo aqui a semente, aqui é o que joga a terra, né, e o disco limitador, né, de profundidade, que vai regular a profundidade, e aqui nós teremos o que vai compactar. Nós vamos ver o efeito de cada um, né, daqui para frente. Aqui só mostrando uma outra semeadora, que aqui eu estou com disco, e aqui também é disco, né? Nós vimos o outro que era um sucador. Normalmente, o sucador ele consegue ir numa profundidade maior, tá? Mas o consumo de energia é um pouco maior também. Quando eu tenho necessidade de aprofundar, então é mais comum, quase que todos eles hoje estão usando aqui, em vez de ser o disco, o sucador, tá?
Mas nós temos desenhos hoje que o consumo de potência para tracionar essas semeadoras, normalmente ele é calculado baseado nesse sulcador. Então nós temos modelos de sulcadores hoje que o próprio desenho permite um consumo ou uma tração mais fácil, tá? Assim como o disco, mas tem essa limitação ali de aprofundar um pouquinho menos. Mas aqui o conjunto completo, né, o disco de corte, né, o disco de abrir o suco do plantio, aqui no caso o disco do adubo, né, e depois aqui o disco do semeio, a roda limitadora de profundidade e aqui a compactadora que joga terra, ok? Então, quanto ao disco, né, os discos de corte, nós temos vários modelos de disco. Então, naquele primeiro disco, que é o disco de corte, eu posso ter ele recortado. Quanto maior a quantidade de material orgânico que você tem, mais importante é o uso desse disco aqui. Porque esse disco trava a matéria orgânica e corta. Se eu pego um disco liso desse aqui, ele vai empurrando a matéria orgânica e vai embuchar o sistema todo. Então é comum o cara ter vários locais que embuchou e vai ter falhas de plantio em vários locais. Então, bastaria ele fazer um investimento em trocar o disco, que esse disco, quando vem de fábrica, no máximo ele vem com um disco com ranhura, tá certo? Mas, de acordo com um solo mais argiloso, é importante que ele seja até um pouquinho mais ondulado, e se ele tiver muito matéria orgânica, é importante que ele seja... e esse disco, inclusive o disco de abertura do suco do plantio, ele pode ser substituído também. Na maior parte deles utiliza somente o disco liso. Mas existem situações em solo mais argiloso que é importante que a gente utilize um disco um pouco mais ondulado, né, para permitir a quebra de algum torrão que ainda fique ali na área, né, onde que está a semente. A gente faça um preparo de solo, né, num plantio direto, que você não vai estar fazendo aração nem gradagem. Então esse disco faz esse preparo também. Então a importância de conhecer a função desse disco é exatamente isso. Então se eu pego esses discos aqui, se eles for ondulado, eu faço uma quebra, eu estorrou o torrão um pouquinho mais, para a hora que a semente vir aqui, caso o solo seja muito duro, ele faça um preparo do solo. Né? Aqui no caso é do adubo, mas poderia ser no disco de adubo ou aqui no disco do plantio. Então, como na maioria dos tratores trabalha com um sulcador, você poderia trocar esse disco também. Esses discos são mais caros, por isso que normalmente acaba o produtor, está funcionando, poucos trabalhos. Mas aquela semeadora que eu mostrei para vocês, nós vimos que nós estávamos lá com discos aqui recortado, e disco ondulado, e disco desse aqui corrugado na parte da semente. Então ele tinha uma semeadora com todas essas mudanças. Aqui mostrando um detalhe, como que fica o solo, mudando o tipo do disco liso, faz só um corte, o outro quebra um pouco mais, e esse aqui, né, um pouco mais ainda, né? Então, eu tenho um preparo do solo numa largura maior. Então, esse disco é importante, né? Muitos colegas nossos acabam ficando atentos a essa importância desse disco e do efeito que ocorre lá na lavoura. E o efeito, né, então por isso você chega lá, você vai fazer agricultura de precisão, você faz um voo com o drone, você vai ver várias partes onde ocorreu o embuchamento. Aqui lá, se você utilizar os discos corretos, pode ter a quantidade de material orgânico que tiver, que aquilo não vai acontecer. Eu já vi que o cara comprou uma semeadora, um conjunto de semeadora por 2.400.000 e embuchando, né? Então, na verdade, se ele substituísse aqueles discos, foi o que nós fizemos numa propriedade aqui próximo de Uberlândia, onde estava tendo uma quantidade de embuchamento muito grande. Ele fez um investimento, achou caro de antemão, né? Mas depois, fazendo o cálculo, que nós fizemos um voo, né, e vendo as áreas que ocorreram embuchamento e dando falhas, se pagava, né, esses discos, né, em
praticamente em 100 hectares. Ele tinha 3.000 hectares. Então, a importância de a gente conhecer esses detalhes, né? Aqui nós temos, então, os discos cobridores, né? Que é aquele último, que joga a terra, né? Esse ângulo que a gente vai dar aqui, ele está caminhando nesse sentido aqui. Quanto mais aberto ele ficar, mais terra ele ajunta e joga em cima da semente. Então, aqui ele é ajuntar terra e jogar em cima da semente e compactar também a semente nesse sentido aqui. Estou falando aqui, mas eu vou mostrar no desenho também. Mas esses rodas, alguns semeadoras, ele substitui esse cobridores por uma roda compactadora atrás, onde ela joga a terra também e compacta um pouco, limitando essa profundidade. Outra semeadora trabalha com o cobridor mais o compactador, tá? Então, qual é o melhor? Né? Na verdade, não conheço muito trabalho científico, né? Mas ambos, né, fazem trabalho muito interessante. Em áreas de mais arenoso, tranquilamente essa roda aqui faz o trabalho perfeitamente, assim como mais argiloso, esse aqui eu tenho visto faz um trabalho perfeito também, tá? Mas eu acho que talvez a associação dos dois, né, tenha a possibilidade de ser um trabalho melhor ainda, só que uma semeadora que acaba encarecendo um pouco no dia a dia. Então, dificilmente a gente vai achar, eu conheço só uma marca que tem os dois, né, o cobridor e a roda compactadora. A maioria trabalha com um ou com o outro. Então, vamos entender o que está acontecendo ali, né? O que é mais importante para nós é a semente. Hoje nós temos semente que ela precisa ser, o plantio, eu preciso precisão nessa profundidade. Na lavoura inteira, eu tenho, por exemplo, o girassol. Em solo argiloso, se eu plantar com uma profundidade maior do que 3 centímetros, não germina um girassol. Tá? Então ela não tem capacidade ou vigor suficiente para germinar. Agora, e se eu colocar o girassol na superfície do solo também, os pássaros vêm e acabam, às vezes, retirando essa semente. Ou, por exemplo, se ela ficar muito na superfície, ele a seca com uma velocidade muito maior. Então, essa precisão de plantio, essa semeadora conseguem dar para a gente. E como que é feito isso? Nós temos aquele disco, né, que é o disco que abre a cova. Ele vai estar abrindo essa cova e nós temos a roda limitadora que vai ao lado do disco que faz a abertura do suco para o plantio. Então essa é a regulagem aqui. Se eu colocar essa regulagem com 5 centímetros, ela vai manter 5 centímetros o tempo inteiro. Se eu colocar 3 centímetros, vai manter 3 centímetros. E é importante também que essa roda limitadora, ela também, o disco passa e ela palpa o solo aqui, que o solo estiver muito solto, ela firma o solo, tá? Para que a terra não caia de volta antes da semente estar dentro. Então ela abre, firma o solo, a cova ficando aberta, né? É que joga-se a semente. Então, ó, esse trabalho que ela faz, abre, firma do lado, firmando o solo, permanece exatamente na profundidade que nos interessa. Aí joga a semente ali naquele furo, né? Jogando a semente ali dentro, tá? Do suco, eu tenho que tampar. E quem vai tampar é o disco, né? Cobridores. Então, de acordo com a quantidade de terra que eu jogar aqui, eu posso ter um disco que está raspando muito, muito aberto. Eu coloco aqui a 3 centímetros de profundidade, eu jogo excesso de terra aqui. Isso não é vantagem também. E a terra por cima da semente muito solta, ela não é interessante. É importante que não forme bolsões de ar. Por isso que vem em seguida a roda compactadora, firmando um pouco esse solo. Então nós temos alguns casos onde aquela roda tem aquela curva que ela joga a terra, né, e já compacta também e quebra o torrão. Tá? Então, essa importância e essa roda compactadora aqui também, ela tem a função de quebrar o torrão também. Se tiver algum torrãozinho, ela vai estar quebrando. Então, a cada carrinho do semeador, ela é independente, né? E cada equipamento desse é independente para dar
de acordo com a movimentação do solo, um solo um pouco declivoso, ele faz o mesmo trabalho, né, de manter a mesma profundidade. Não é porque esse disco aqui, um lado da roda compactadora está mais alta que ele vai estar dando uma profundidade menor ou maior. Não, ele mantém a profundidade média o tempo todo ali para se fazer o plantio. Tá? Então, se a gente entender isso aqui, a gente entendeu até como que é feita a regulagem da máquina quanto à profundidade. Você tem que fazer de acordo, depois que você fizer o plantio, você volta lá e faz um furo para verificar se realmente você está querendo a 3 centímetros, se essa semente está ficando na profundidade que você estipulou. Veja bem, esse ângulo do disco aqui, se eu tenho um solo mais arenoso, mais argiloso, esse ângulo vai dar uma regulagem diferente. Então eu faço a regulagem de barracão, mas a hora que eu tenho que ir no campo e verificar se isso aí realmente aconteceu. Caso não aconteça, eu tenho que fazer um ajuste de campo, tá? Então eu tenho as tabelas que vai me dar de acordo com o solo, mas é importante a gente fazer esse ajuste no campo ali, tá certo? Tá certo? Aqui o mecanismo dosador, que nós vamos estudar agora. Nós temos vários mecanismos dosador no semeio de precisão, que nós chamamos de semeio de precisão, é aquele que eu tenho que colocar de 10 em 10 centímetros, né? Uma semente da outra, ou 50 mil sementes por hectare, ou 60 mil. Então, se eu quero, o desejado é esse, então eu tenho que regular para acontecer. Então, nós vamos ter vários mecanismos. Tá? Então, o primeiro sistema, que é o sistema de disco, para cada semente, né? E quando eu falo para cada semente, é para cada semente mesmo, não é para variedade, porque eu posso ter um disco para soja, né, e para milho, mas dentro da soja e dentro do milho, eu tenho discos diferentes. Tá? Então, quando eu tenho semente, que eu vai colher, por exemplo, semente de milho, eu tenho na espiga, o centro da espiga, as extremidades, que vai me dar formatos diferentes e tamanhos diferentes para mesmo lote colhido de semente de milho. Tá? Então, já que eu tenho dentro da espiga tamanhos diferentes, eu passo por uma peneira e separo a semente. As sementes maiores e menores. Então, eu tenho a mesma área que colheu semente, com sementes diferentes. É o mesmo híbrido, a mesma genética, no entanto, eu posso ter tamanhos diferentes. Tá? Então, eu vou ter, para cada semente, eu tenho o que nós chamamos a peneira que foi classificado o milho. Então, de acordo com a peneira, eu tenho o tamanho do furo do disco para o plantio. Aí, quem determina isso? Quem determina isso é o produtor de semente. Lá, quando você vai da Monsanto, né, que vai comprar uma semente deles, eles já vão te falar qual é o disco que você vai usar para o plantio. Tá? Então, normalmente, quando você compra semente, você ganha de presente até os discos. É claro que um produtor que vai lá comprar 2 sacos de semente, dificilmente ele vai ganhar o disco. Mas um produtor que trabalha aí a mais de 100 hectares, 200, 500, 1.000, 10 mil hectares, a empresa você compra o milho e ele já te dá, né, o disco, caso a sua semeadora use disco. Né? É claro que nós temos algumas variações de disco, nem sempre atenderia todo mundo. Tá? Mas esse disco, além do tamanho da semente, eu tenho variedades com furos diferentes. Nós temos variedades que têm o grão de milho oblongo e outros mais arredondado. Né? Então, nós vamos ter furos redondos e alongados de milho. Tá? Então, de acordo com a variedade, com o tipo de milho, né, a mesma coisa eu posso ter para a soja. Eu posso ter sementes maiores e menores. Tá? E também para a soja eu tenho variedade, por exemplo, 250 mil plantas e a outra 300 mil plantas. Né? E aqui de milho eu posso ter milho que tem um furo maior e um furo menor. Tá? Então, esses tipos de furos, a variedade é que vai determinar qual disco eu vou utilizar. E isso vai estar escrito na embalagem
da semente que você comprar. Então, normalmente, às vezes o produtor já tem uma coleção de disco na propriedade, ele olhando na embalagem, ele fala, olha, disco tal, oblongo, tantos furos. Então, nós vamos ter furos aqui, disco, que vem com 28, 30, né, 32 furos para milho. Para soja, 50, 60 e assim por diante. Tá? Então, para cada variedade é só substituir lá no dosador, isso aqui é dentro do depósito de semente, né? Dentro do depósito, no fundo, a gente vai ter esse disco rodando, onde a semente vai enchendo esses furos aqui, tá? Ela enche, vai rodando até cair nessa parte fechada, né? Que aqui eu tenho um sistema que varre o excesso, e aqui fica só dentro de cada furo uma só semente. E aqui nessa parte ele solta a semente aonde que ela vai estar caindo lá. Nós temos um outro sistema de dosador no sistema de prensor, onde eu tenho a semente que fica na base aqui, esse prensor passa, cata a semente, ele vai e fecha, né? E aqui até chegar num local, né, uma parte mais alta, que ele empurra a semente que vai estar caindo para o dosador. Tá? É menos usado, tem ele também nessa forma aqui, que é tipo um raspador, né? Mas é um pouquinho menos preciso, vamos dizer assim, tem menos semeadoras que usa esse sistema aqui. E temos um sistema de copo dosador, né? Que ele vai estar passando também quando é quantidade, né, de semente. Então ele vai dosando e jogando para quantidade maior ou menor, aí com semente, quando a distribuição é contínua ou não. Então aqui é o sistema de escova, é um disco que vai passando, escova, vai pegando ele e levando até na parte da semente também. E o mais moderno, né, vamos dizer assim, é o sistema pneumático, né, com os dosadores pneumáticos. Então, naquele sistema de disco, eu tenho que ter o furo próprio para cada semente. Já no dosador pneumático, eu tenho um disco também que gira na vertical, tá? Só que atrás do disco, na verdade, eu tenho que dar um vácuo aqui nesse suco. Então, a semente, com esse vácuo, ele segura a semente nesse furo. Tá? Então, ele passa aqui onde está a semente. Como ele tem um vácuo aqui, essa parte daqui tampa, né, a semente tampa o furo, tá? Atrás esse vácuo segura a semente. Até chegar nessa parte que o vácuo, né, ele perde o vácuo e solta a semente. Aí ela vai caindo dosando a sequência. Agora, é claro que para soja, por exemplo, eu tenho um disco mais específico para soja. Agora, independente do tamanho da semente de soja ser maior ou menor, esse dosador pneumático ele consegue trabalhar. Porque a semente aqui ela pode ser um pouquinho maior ou menor, né, mas ela consegue grudar aqui pelo vácuo. Então, dá uma variação de tamanhos de semente que ele consegue dosar uma a uma. Porque a semente chegou, tampou o furo, ela vai até o final. Ela é um pouquinho maior, tampa o furo, vai até o final. Então, ela tem essa variação. A mesma coisa ocorre para a semente de milho. Ele vem e encaixa no furo. Então, dado o vácuo, está segurando ela vai... Então, a dosagem, a regulagem da semeadora é um pouquinho mais fácil. E, na verdade, esse sistema aqui, no sistema de agricultura de precisão hoje, a possibilidade de você variar a quantidade de semente, né, é muito mais fácil. Basta aumentar a rotação desse giro, desse disco, né, e eu vou ter a possibilidade de estar trabalhando tranquilamente. Né? E outra coisa, aqui, ó, como é um vácuo, se isso aqui girar numa velocidade maior ou menor, não vai interferir, porque como é um vácuo, ele passa, segura e traz rapidamente. Quando eu trabalho com esse sistema de disco aqui, ó, se esse disco girar muito rápido, a semente não consegue entrar nesse furo. Aí vai dar, ele passa vazio aqui. Tá? Então a rotação tem que ser mantido constante. Nesse outro caso, o disco pode
eu consigo variar essa velocidade e manter a precisão de plantio. Tá? Então, consequência disso, essas semeadoras a pneumática, ela permite um plantio uma velocidade superior às de disco. Tá? Então, eu consigo velocidades aqui, aí 2 km até 3 km mais rápido do que a de disco, com uma precisão superior, tá certo? Então, a tendência é usar esse sistema de dosadores pneumático dado, eu mudo, vamos supor, eu começo a plantar uma determinada área de soja, vou continuar com soja ainda, eu teria que substituir o disco. Por quê? Porque às vezes eu troco a variedade de soja ou o híbrido de milho, eu tenho que fazer toda uma regulagem. Nesse caso do pneumático, eu começo a plantar soja, vou até o final do plantio sem precisar ficar trocando disco a cada lote de semente que chega para mim. Tá? Então, essa é uma atividade a menos, além de ter precisão e velocidade de plantio que permite ter uma velocidade maior. Então, a tendência é que esses dosadores sejam futuramente quase todos aí pneumático, dada essa precisão e a possibilidade na agricultura de precisão com densidade variável, esses pneumáticos é um pouquinho mais fácil de estar trabalhando também. Aqui mostrando aqui um desses pneumáticos, que é inclusive aqui do lado de fora, é um disco transparente, dá para você ver a hora que ele está trabalhando, o vácuo que produz do lado de cá, um exaustor que joga um fluxo de ar nesse sentido daqui para lá. Então ele gruda a semente aqui e aqui ele vai estar soltando. Dá para a gente ver a semente e aqui já o furo. Onde ele desce, solta a semente e cai aqui dentro do suco que está sendo feito. Então aqui um outro detalhe também, né, desse sistema, como que ele está funcionando. E cada vez, esse dosador, cada vez ele está ficando mais próximo do solo. Tá? Nós vamos ver por quê mais na frente. Aqui mais um detalhe, como que troca também o disco, né, de uma variedade, eu tenho que verificar. Aqui, a quantidade de ar desse sucador eu posso estar dosando também, né? Então, às vezes, o fluxo de ar está pequeno, ele não consegue segurar a semente, dá para segurar. E a gente substitui esse disco só de acordo com se eu estou mudando de soja para milho, basicamente. Então, o que eu estava dizendo, cada carrinho hoje, ele tem a possibilidade de eu cortar o fluxo, né, individualmente. Né? Então, se eu estou querendo parar de fazer o plantio, basta cortar o fluxo de ar, eu corto, ele não está plantando, mesmo que os sucadores estão indo lá, mas ele para de jogar a semente na hora. Então, para cortar, fazer que nós vamos ver dentro de agricultura de precisão, esse sistema aqui para cortar o plantio é fácil também. Bastaria eu estar cortando o fluxo de ar imediatamente para de cair a semente ali, tá certo? Então, aqui eu tenho a regulagem de pressão para esse vácuo, né? E aqui onde está entrando, aqui é um regulador também de pressão. Hoje nós já temos ele com motores elétricos também, que nós vamos estar vendo. Então aqui uma adubadora com precisão, nós temos aqui a parte de adubação, a parte de plantio, né, com esse sistema pneumático. Aqui normalmente tem o sistema onde produz o vácuo, né, e distribui para cada carrinho desse aqui, ou seja, cada carrinho é independente, tem um fluxo de ar indo para ele. Eu posso cortar a hora que eu quiser o fluxo de cada carrinho e ele para de jogar a semente imediatamente. Aqui só mostrando mais um detalhe de um desses de fluxo de ar, né? Tem vários modelos, às vezes semente menor, semente de hortaliça. O que eu disse lá também é que cada dia esses dosadores estão ficando mais próximos do solo. Por quê? Aqui, dado a queda livre da semente, daqui até aqui ele gasta alguns segundos, né? Então, quanto mais próximo ele tiver, mais preciso, a hora de cortar o fluxo, corta a semente aqui.
Mas vamos supor, se eu cortar o fluxo, aqui nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sementes caindo ainda. Quanto mais próximo, vocês vão ver que as semeadoras mais novas, esse dosador está bem próximo do solo, exatamente para evitar o tempo da queda livre aqui e melhorar ainda mais a precisão. Então aqui, na verdade, às vezes eu estou com esse sistema aqui, eu andaria aqui mais um meio metro ou 10, 15 centímetros, né? Para depois, para cortar o fluxo, se eu cortar o fluxo aqui da semente de soja, no caso. Tá certo? Esse aqui é um dosador, um disco dosador de soja, está soltando e vai caindo. Então essa distância é importante também, né? Então as semeadoras mais antigas, esses tubos aqui, ó, chegava a ser aí em torno de uns 50 centímetros, 60 centímetros. Hoje a maior parte deles está em torno de 40 centímetros no máximo ali. Então praticamente eu ganho, né, em termos de precisão ali de distribuição da semente. Além disso, nessa área aqui, ó, são colocados, né, no tubo, né, na última seção do tubo aqui, são colocados um sensor de corta o fluxo de luz. De luz emite uma mensagem lá para o painel do trator, um contador de semente que está sendo deixada aqui dentro da cova. Tá? Então, essa precisão é muito grande, né, dado, né, isso aqui. Então, acusa lá no painel, não caiu semente, imediatamente acabou a semente lá, no painel de controle já acusaria, ok? Então aqui nós passamos para os dosadores agora de adubo, né? Então nós temos aí esse sistema de rosca sem fim e também o sistema aí de rotor denteado, onde o adubo cai aqui, né? Ele é raspado e vai jogando na parte interna aqui. Então tem um eixo, né, de rosca sem fim que vai girando e jogando esse adubo. Nesse caso aqui, é uma rosca sem fim que é aqui que passa, então o adubo caindo aqui, ele vai jogando para uma parte lateral e cai logo em seguida, tá certo? Então, quanto maior a rotação desse eixo, maior a quantidade de adubo, a mesma coisa aqui. Então, dá para se regular a quantidade de adubo de acordo com a rotação que é dada a esse eixo aqui. Então, a regulagem, a gente já tem uma tabelinha, né? Toda semeadora já vem com a tabelinha, para a rotação, a engrenagem que a gente usa, para cair tantos quilos lá por hectare. Tá? Então, esse é o mecanismo, que são os dois que tem no mercado mais comum aí para dosar o adubo. Com isso, a ideia é que a gente faça um plantio com a quantidade de adubo e de semente com precisão de quantidade de semente com profundidade adequada, né? E que o adubo não entre em contato também com a semente. Fatores que afetam a semeadura, né? Então, a primeira coisa que nós vimos lá, quanto mais uniforme a área, mais plana, menos torrão, é mais fácil de a gente estar colocando ali a semente na profundidade adequada, né? Então, a quantidade de semente por área, por exemplo, nós temos semente para cada variedade, para cada híbrido, nós temos uma quantidade. Então, esse é um fator que está... Agora, essa quantidade de semente por área, mesmo para aquela variedade específica, né, ela tem que ter, ela pode variar, de acordo com outros fatores também, né, que é a fertilidade do solo. Então, nós precisamos ter uniformidade de sementes, se eu tiver sementes maiores e menores, de acordo com o mecanismo dosador, pode afetar, então, essa distribuição de semente. E a profundidade, né, da semente e do adubo. Então, eu posso querer colocar o adubo a 10 centímetros de profundidade, como 20 centímetros, ou como 15 centímetros de profundidade. Ou seja, no mínimo 10 centímetros abaixo do nível da semente. Tá certo? E a semente também nós temos profundidade. Cada espécie, por exemplo, nós falamos, milho colocamos a 5 centímetros. Mas quando eu estou trabalhando no caso do girassol, eu não posso ultrapassar 3 centímetros. Tá certo? Então, essa variedade, se eu pego uma mesma variedade de milho e coloco
mesmo lote e faço ele na profundidade de 4 centímetros e de 6 centímetros, a de 6 centímetros vai gastar muito mais energia para até a imersão, né? A germinação, vamos dizer, ali no solo. E isso vai atrasar, às vezes, 2, 3 dias na sua germinação também. E isso vai trazer, em termos de competição da planta, ou até de vigor dessa planta, ou ela nem germinar por causa dessa profundidade. Quanto ao solo, se eu tiver um solo mais argiloso, ou com maior fertilidade, tá? Isso vai interferir. Um solo mais argiloso, eu coloco numa profundidade menor. Um solo mais arenoso, eu coloco o semeio numa profundidade maior. Por quê? Porque o solo mais argiloso, ele consegue segurar a umidade mais na superfície. O arenoso, eu tenho que colocar ele mais profundo. A mesma coisa em termos de uniformidade ou dificuldade para a semente germinar. Então, no solo mais argiloso, eu vou plantar mais raso do que no solo mais arenoso. A umidade também acaba, né, interferindo, né, o solo estando mais úmido ou menos úmido, ele vai ficar mais macio ou mais duro. Então, o ideal é que a gente tenha aí em torno de 7 a 13% de umidade. No entanto, para germinar a semente, ele precisa de 30 a 60%. Ou seja, a gente semeia no seco e para ele germinar quando chover logo em seguida. Tá certo? Então, só alguns fatores que interferem. E aí que nós vamos entrar a máquina, né? Os diferentes tipos de dosador para a gente regular nas diferentes situações ali, né? Então, para cada dosador, nós temos uma variação nesse dosador. Ou trocar mais, eu vou ter que trocar o disco várias vezes, né? Algumas máquinas fazem isso até automaticamente, porque nós vamos chegar lá dentro da agricultura de precisão, os sistemas de automação. E o clima também vai interferir nesses fatores que afetam a germinação. Como? Então, se eu tenho, por exemplo, um período mais frio, né, com uma quantidade de sol menor, então eu tenho que colocar um espaçamento maior. Tá? Então, se eu tenho um solo mais fértil, né, dependendo da cultura, eu também aumento a densidade de plantas. Um solo mais fértil. Tá? Então, mas depende da cultura. No caso da soja, quanto maior a fertilidade, né, eu tenho o limite máximo de semente. Eu posso colocar menos semente que ela compensa. Tá? Mas no caso do milho, se eu colocar muita semente, ocorre competição entre planta, entre a raiz. Eu tenho que colocar um espaçamento maior. Então, no caso, voltando aqui, então, vai esclarecendo. No caso do solo mais fértil, no milho, eu coloco mais semente. No caso da soja, ela tem a capacidade de compensar a parte aérea, né? Então, se eu coloco um espaçamento maior, ela cresce mais, né, e recompõe e fecha a área. Tá? Então, é um pouquinho diferente da soja e do milho quanto à fertilidade. Então, no milho, um solo mais fraco, coloco menos planta. Na soja, tem que ela para compensar a competição na parte aérea. Então, eu posso colocar um número maior de plantas no solo mais fraco. Tá? Então, esses dados, na verdade, ainda estão em estudo. E esses são dados ainda que o produtor tem feito e algumas pesquisas recomendam aí até então. Né? Isso pode ser mudado ainda de acordo com a pesquisa vai evoluindo. O operador também é importante. Né? Então, é importante que o operador entenda de todos esses aspectos aqui para que ele acabe fazendo as correções ali. Então, é importante eu padronizar, né, ter as sementes todas do mesmo tamanho e a produtora de semente, quem produz semente, tem que estar atento a isso, por isso que eles classificam essas sementes ali. Né? Se tiver sementes diferentes,
né? Pode ocorrer quebra de semente que ela não cabe naquele furo do disco, vai pressionar. Então isso tem que estar atento isso aí. Mas já as empresas normalmente já estão atentas a isso e já fazem isso com segurança, com propriedade, que é importante para ela também. Outra questão é a profundidade, né? Nós temos a questão do adubo e da semente. A semeadora, normalmente, ela joga o adubo um pouquinho de lado e numa profundidade maior. Então, normalmente, ele joga o adubo, né, a profundidade aqui de 15 centímetros e um pouquinho de lado. Então, normalmente, a gente tem uma enxadinha que, às vezes, ela faz até uma curvazinha para facilitar isso aqui. Tá? Ou dentro daquela enxada, então já vem. Isso é outras com uma profundidade maior, né? Às vezes joga no mesmo e esparrama ele um pouco. Mas é importante que a semente não encoste no adubo, porque o adubo, principalmente os adubos que for adubos nitrogenados, ele tem a capacidade de sugar a umidade que está em volta dele. E ele sugando essa umidade queimaria a semente, tá? Então, nunca você coloca o adubo próximo da semente. Sempre tem que ter uma distância ali. Quando você está trabalhando aí com agricultura de alta produtividade, onde a quantidade de adubo que a gente coloca, a gente chega aí a ter produção de plantio de milho que a gente está jogando por hectare aí 450 até mais quilos de adubo no plantio. Então, uma quantidade dessa tem que ter um distanciamento maior. E ele estando o adubo numa profundidade maior, permite que a semente germine, começa aqui a absorver o adubo e força ele a aprofundar um pouco mais, né, a raiz. Né? Então são fatores que um fator vai estar ajudando o outro ali. Quanto à quantidade de semente por área, existem alguns fatores que vai estar interferindo isso. Então, a minha população é 60 mil plantas. Se eu plantar 60 mil plantas por hectare, às vezes não vai produzir 60 mil plantas. O stand final vai ficar com um valor menor. Então, para entender isso, na regulagem a gente vai ter que entender essas características. Né? Então, a quantidade final por área vai depender da cultura, da fertilidade do solo, dos tratos culturais, né, que vai estar trabalhando, a umidade da época do ano, né? E a pureza da semente, né? E também as características de germinação da própria semente que a gente vai estar vendo. Então, essa população de plantas, ela vai depender daqueles fatores que a quantidade de sementes que nós vamos plantar, na verdade, ela é diferente da população final que eu desejo. Então, como que é o número de semente que nós vamos regular na semeadora? Qual que é a quantidade de sementes por hectare? Então, eu vou pegar qual que é a população desejada daquela variedade, por exemplo, milho, 60 mil, 70 mil plantas por hectare, ou soja, 350 mil plantas por hectare, tá? E vou dividir por alguns índices. Que índices que são esses? Qual que é o percentual de germinação da semente? Ou seja, a cada 100 sementes que eu coloco para germinar, quantas germinam realmente? Então, cada 100 sementes eu tenho que somente 95% germina. Isso significa que eu tenho que aumentar a quantidade de semente em 5% para que permaneça a população, compense essa percentual que não germina. A mesma coisa, qual que é o percentual de impureza ou de partícula que parece a semente, que porventura pode acontecer de ter naquela semente, né, que isso às vezes é difícil, ela tem densidade parecida com a semente, ela tem o formato parecido com a semente. No sistema usado para classificar a semente ou para separar a semente, a gente não consegue tirar. Então, toda semente vai vir alguma coisa ali. Qual que é esse percentual? Tem 5% também? Então, nós já perdemos 5% ali, mas aqui já são 10%, né, de diferença. Né? Se eu queria uma população de 60 mil plantas, eu já estou apenas aí com 50 e poucas mil sementes. E a sobrevivência da semente decimal. Quanto que acontece
né, de vigor relacionado a essa semente, ela consegue realmente germinar. Às vezes ela germina num teste de germinação, mas a nível de solo, né, ela não tem um vigor. Qual que é o percentual de vigor de que consegue germinar bem? Então tudo isso já vai vir na embalagem que você vai comprar. Está lá escrito. Você compra lá, vai lá, pureza da semente, germinação, né, o lote tal, quanta semente que tem, a pureza que tem vindo. E ainda a gente tem o equipamento. Qual que é a precisão desse equipamento que você vai estar usando? Normalmente, no manual do equipamento, ele vem que uma semeadora, ela pode ter um percentual, de acordo com um determinado tipo de solo, de deslizamento. Isso significa que o mecanismo deixa de distribuir a semente, porque a roda motriz, ela acaba não girando o mecanismo. Né? É claro que isso nas primeiras semeadoras. Essas atualmente, praticamente esse deslizamento zerou. Praticamente não tem isso, dado os mecanismos de acionamento diferenciado. Mas nas semeadoras maiores já vinha no próprio equipamento. Assim como o enchimento de furo. Quando eu trabalho com aquela semeadora de disco, então existe a possibilidade de algum daqueles furos, em algum momento, o grão não encaixar naquele furo. A gente chama qual que é o percentual de enchimentos de furo. Né? É claro que dentro dessa semeadora, quanto mais novas, isso aqui praticamente a gente quase considera zero. Tá? Mas nas mais antigas isso aqui era muito importante. Então praticamente vocês vão ver que a maior parte dos produtores nem leva em consideração esses dois índices aqui. Então como que vai acontecer isso? Então eu vou pegar a população e dividir, por exemplo, 90%, que é 0,9. Eu divido 100, que era 100 sementes, dividido por 0,9, tá? Que vai dar mais de 100 sementes. E a mesma coisa, a pureza, né? A sobrevivência, tá? A patinagem e assim vai. Então como que vai ficar isso aí? Dentro, quando você vai regular, primeira coisa que você vai fazer é fazer esse cálculo inicial ali. Tá? Então você vai pegar a embalagem e verificar qual que está escrito na embalagem. Na minha embalagem está dizendo que o índice de germinação para essa semente é de 86%. Então um índice bastante baixo, mas existe isso aí. A gente pega semente que dá índice muito menor, por exemplo, das gramíneas em si, braquiária, esse índice é baixíssimo. Tá? Então você tem algumas aí que tem índice de germinação 70%, 60%. Tá? Então imagine o que vai acontecer à população que você quer. Mas aqui, pensando aqui numa semente, aí, vamos supor, de soja, que está com 86%, o índice de pureza é 98%, o índice de sobrevivência, que está na embalagem também, 97%. Aqui eu já coloquei também como um exercício que o índice de enchimento de disco é de 97%, isso vem no manual. O índice de patinagem para essa semeadora aqui é 10%. Tá? Então, se é 10%, 100, que é 0,9, 90% que é o índice de patinagem ali. Tá certo? Então, aí a gente vem. Qual que é a população desejada? Olha, eu quero que germine na minha área, a pesquisa já me diz que 375 mil plantas de soja é o ideal por hectare. Então, quem fez lá o stand, tudo, a melhor produção foi essa. Então, eu preciso dessa população. Final, o que eu vou plantar? Então, eu vou pôr 375 mil plantas, dividido por 0,86, que é 86%, 0,98, 0,97, tá? 0,97 que é o índice de enchimento e o índice de patinagem ou eficiência de transmissão, né? Que é de 0,9. Fazendo esse cálculo, deu uma população de 525 mil plantas. Significa que eu vou ter que regular a minha semeadora para cair 525 mil plantas. Tá? Então, no caso do exercício que vocês vão fazer para mim, eu quero que vocês façam isso aqui para soja, para milho, com 70 mil plantas por hectare, utilizando os mesmos índices aqui.
Então, o primeiro exercício, vocês vão repetir, fazer esse mesmo cálculo, só que alterando a população aqui, no caso vai ser para milho, em vez de ser 375 mil, vocês vão usar 70 mil plantas por hectare. E eu quero saber qual que é a regulagem da semeadora, quantas sementes vai cair por hectare. Tá? Então, esse é o primeiro exercício. Uma vez que eu sei qual a quantidade de semente que eu quero, na verdade, eu vou ter que saber quantas sementes vai ter por metro linear aqui. Em 1 metro, quantas sementes vai cair? Tá? Então, para saber isso, eu tenho que saber qual que é o espaçamento que eu vou usar entre uma linha da semeadora e a outra. Tá? Então, no caso de soja, normalmente eu utilizo 0,5. Milho, nós temos plantio de milho que usa um espaçamento que começa com 0,9, 90 centímetros, 80, 70, que é o plantio convencional. E o plantio de milho adensado, que eu utilizo o espaçamento aqui de meio metro. Então, é exatamente esse espaçamento aqui que eu vou estar utilizando na minha semeadora, que eu vou estar usando para descobrir quantos metros lineares. Eu sei que 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Tá? Então, todas as vezes que eu for fazer esse cálculo, eu pego 10 mil metros quadrados, que é a quantidade de metros que tem em 1 hectare. 1 hectare é 100 metros por 100 metros, né? Só recordando aí. Então, que dá 10 mil metros quadrados, 100 vezes 100 dá 10 mil. Então, 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, dividido pelo espaçamento, tá? No caso aqui, eu coloquei um espaçamento de 0,4 metros. Vamos supor que seja para a soja. Eu dividindo 10 mil por 0,4 metros, vai dar 25 mil metros lineares. O que significa? Se eu pegar todas as linhas que eu tenho em 1 hectare e começar a caminhar aqui, eu vou ter 25 mil metros lineares. Então, agora, é só eu distribuir a semente aqui. Então, veja bem. Então, primeiro caso, quantos metros lineares de linha eu tenho, né? Feito isso, eu vou partir para o cálculo. Eu já fiz lá no início que eu vou precisar de 525 mil plantas, né, por hectare. Não é isso? No meu caso aqui. No exercício que vocês vão fazer, que é 70 mil plantas, aqui vocês vão ter um valor diferente do meu, né? E o espaçamento lá que vocês vão utilizar vai ser meio metro também. Então, no cálculo que vocês vão usar aqui para milho, vocês vão usar 50 centímetros, 0,5. Tá? Então, nesse caso aqui, que é o exemplo que eu estou dando para vocês, né, eu tive 525 mil plantas e eu tenho 25 mil metros lineares. Se eu dividir 25 mil sementes por hectare dividido por 25 mil, eu tenho 21 sementes por metro. Que quer dizer, se eu pegar 1 metro aqui, ó, eu tenho que regular a minha semeadora para cair, na verdade, 21 sementes. Tá? Se eu for para o campo para fazer esse teste, se eu medir aqui 10 metros, quantas sementes tem que cair? É só multiplicar por 10. Então, em 10 metros aqui, tem que cair, na verdade, 210 sementes. Nesse caso aqui. Tá? Então, eu faço essa regulagem, vou lá no equipamento, verifico numa tabela que tem para cada equipamento que eu vou estar olhando, ajusto a regulagem que está dizendo na tabela para cair 21 sementes por metro. Tá? Em alguns equipamentos, ele vem para 10 metros. Então, se tiver 10 metros, basta eu multiplicar por 10. Vai estar 210 sementes. Tá? Então, eu tenho que verificar no equipamento, na tabela que tem no trator, qual é a dosagem que está dizendo lá. No caso, quando eu trabalho para adubo, às vezes eu trabalho a 50 metros aqui. Eu teria que multiplicar, se fosse quantidade de adubo por metro linear, teria que multiplicar por 50 metros. Aí eu vou coletar o adubo em 50 metros, para checar ali a dosagem
que vai estar caindo. No caso aqui, se eu pegar semente para 50 metros, né? Vamos supor que eu coloco um saquinho lá onde coleta a semente e caminho com a minha semeadora os 50 metros. Aí eu posso coletar, ver quanta semente caiu ou a quantidade de adubo que caiu ali. Tá? Mais entendido aqui? Ó. Então, resumindo, até então, nós verificamos quantos metros lineares tem meu hectare, nós temos quanta semente queremos, dividimos pela quantidade de metro e tem a quantidade de semente em 1 metro. Tá? Normalmente, quando você vai fazer essa verificação no campo, você nunca usa 1 metro, porque pode ter algum erro. Você usa 10 metros, que aí você pega a média de 10 metros. Tá? Depois, se deu 210 sementes, né, em 10 metros, dividido por 10 metros, eu tenho aqui a quantidade de semente que tem que dar as 21, que foi o cálculo que nós fizemos. Tranquilo? Então, vocês vão fazer isso aqui, no caso, né, para milho, eu quero saber quantas sementes vão cair por metro de milho, no caso que vocês fizeram a conta aí, é o que vocês vão estar me entregando. Uma outra regulagem que é feita é a regulagem do marcador de linha. Tá? Esse marcador de linha, veja bem, aqui eu já plantou, e do lado de cá ele vai plantar ainda. Então, desse lado aqui, a roda, como que ele sabe aonde o espaçamento entre uma linha e a outra? Então, ele já passou uma vez, então ele tem que saber manter esse espaçamento aqui, senão ele começa um lugar a ficar mais longe, outro mais perto. Então, quem vai dar essa para as semeadoras mais antigas e os tratores que ainda não têm GPS, utiliza esse marcador de linha. E de acordo com o espaçamento aqui entre uma linha e outra, isso aqui vai variar. Né? E de acordo com a bitola do trator, o trator que eu estou utilizando, que eu posso ter um trator mais largo ou mais estreito. Isso aqui também pode variar. E aí, então como que eu vou regular esse marcador de linha? Fácil. Aqui está um esquema, né? Onde eu tenho um trator, né, que está passando aqui, ó, fazendo plantio para lá, e ele está com um marcador de linha fazendo aqui a marcação. Tá? Então ele passa, indo nesse sentido. Agora, a última linha ficou aqui. Ó. Quando ele voltar, ele tem que manter o espaçamento aqui. Se aqui é 1 metro, aqui tem que manter 1 metro. Tá? Então, é exatamente isso que a gente faz. Então, esse marcador aqui, ó, ele tem que ficar exatamente que o tratorista ele vai olhar o quê? Ele vai olhar esse marcador aqui para passar exatamente a roda da frente em cima desse risco que deixou. Então, ele vem olhando esse risco e vai passando a roda ali. Tá? Então, tem que ficar o tempo todo ali pilotando e olhando para manter o espaçamento entre uma linha e outra. Se ele dormir, ele passa em cima da outra linha ali. Nesse caso aqui, eu estou com aqui o espaçamento entre as linhas de plantio de 90 centímetros. Tá? E aqui, ó, a bitola do trator aqui ó, é de 1,80 m. Então, o número de linhas de plantio são 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Tá? Então, para mim fazer o cálculo, eu preciso desses dados do número de linha, do espaçamento e da bitola do trator, que é medido aqui o centro desse pneu com o centro desse pneu aqui, que normalmente tem que estar ajustado com o pneu traseiro também, esse alinhamento interno aqui. De posse desses dados, que é só você ir medir no trator e aqui conferir aqui também, e contar o número de linhas, você vai fazer os cálculos. Então, o D é a distância entre o marcador de linha e o carrinho, que eu quero saber, que é essa distância aqui, ó, que eu quero exatamente saber, tá? Esse D. E é o espaçamento da cultura, da linha entre um carrinho e o outro. E aqui o N, que é o número de linhas da semeadora, no caso lá tinha 9, né? 9 mais 1, menos B, que é a bitola, dividido por 2. Então, esse é exatamente o cálculo que a gente tem que fazer. Então, fazendo esse cálculo aqui para um determinado cultura,
nós temos aqui, ó, o espaçamento entre linha da semeadora está 40 centímetros. Ela tem, no caso aqui, 10 linhas. E a bitola do trator está 1,72. Então é só jogar os dados. Então, espaçamento, número de linhas, a bitola. Eu tenho que aquele espaçamento lá, eu tenho que marcar ele. Eu tenho que abrir e marcar do último disco. Então, 1 metro e... eu tenho que vir marcar daqui até aqui, ó, do centro dessa linha até aqui, 1,75 m, no caso que 1,34 m que nós fizemos aqui, ok? Tranquilo? Então, da mesma forma, você vai fazer esse cálculo aqui para o plantio de milho, onde o espaçamento entre plantio é aquilo que você adotou lá atrás. Para você calcular o número de plantas, é o mesmo que foi 0,5, me parece. Né? E aí você vai calcular qual que vai ser a distância desse espaçador aqui. Né? Então, que você vai estar usando lá. Agora nós vamos ver o sistema de acionamento para a transmissão, para que tudo isso funcione no trator adequadamente. Tá? Então, uma boa parte dos equipamentos, o que aciona ele é essa roda, que normalmente é a própria roda que é usada para o transporte. Ela tem uma regulagem aqui no hidráulico que levanta e o sistema serve para carregar. Mas essa roda ela vai no chão, apoiada, tá? E ela tem uma catraca que é motora e as demais, a segunda é chamada motriz. E vai até, né? Então ela pega daqui e vai até esse sistema aqui, ó. Então, aqui é motora, motriz. Aqui, na verdade, essa motriz aqui é motriz, mas quando eu pego daqui para cá, essa aqui é motora e essa aqui é motriz. Então, no trator vai ter uma tabela que vai dizer o seguinte: olha, utilize a motora com tantos dentes e a motriz com tantos dentes, para cair tantos... com um disco tal. Então, basta você olhar na tabela, ele vai te dar qual que é a regulagem para cair, por exemplo, milho, 60 mil plantas por hectare, tá? Com um espaçamento de 90 centímetros e um disco de 28 furos. Então, na tabela vai estar dizendo isso, que você vai usar essa motora e essa motriz. Aí você vai para o campo, vamos supor que não deu exatamente aquilo. Então, aí eu tenho que fazer o quê? Uma variação. Se eu troco essa aqui como é a motora, quanto maior a motora, mais semente cai. Quanto menor a motriz, né, mais semente cai, porque essa aqui dá uma volta e aquela várias voltas. Aumenta a velocidade desse eixo. Tá? Mas isso vai estar na tabela e essa regulagem ela é feita aqui, né? E dá para você colocar qual engrenagem utilizar. E normalmente ela tem um tensor aqui para você regular a posição, né? Para ficar ela bem reta aqui. Então aqui tem um parafuso, você solta ele, né? Chega mais para lá ou mais para cá, para estar mudando, que na bicicleta a gente tem que muda na mão. Aqui, na verdade, a gente tem o quê? Um parafuso que eu tenho que vir manualmente, troco a engrenagem e aperto novamente para ela ficar alinhada. Né? Então, normalmente eu tenho isso uma para adubo e outra para semente. Tá certo? Existem outras semeadoras que, em vez de eu ficar trocando a engrenagem, ela vem uma caixa de câmbio, aonde eu mudo aqui, ó, de acordo com a velocidade que eu quero, eu puxo essa engrenagem e vou girando. E ela vai me dando, eu destravo ela e eu coloco aqui a posição A e B. É como se eu estivesse trocando essas engrenagens aqui, só que é uma caixa de câmbio onde eu mudo com essas duas alavanquinhas, chegando para dentro ou para fora. Então, ajustando de acordo com a tabela, ela vai dizer, ó, A com o número 1 vai cair tantas sementes, com o disco tal. Tá? E nessas aqui, mesmo assim, tem a possibilidade de eu trocar algumas engrenagens aqui, a motora e motriz.
Então essas possibilidades, eu tenho inúmeras possibilidades de estar regulando essa semeadura. No caso, aqui existe outro mecanismo também parecido com esse, onde eu tenho uma alavanquinha que eu vou mudando as marchas, né, e aumentando, né, a velocidade do eixo aqui, né, simplesmente mudando a alavanquinha de um lado aqui, ele vai mudando as engrenagens. Né? Então cada semeadora tem o seu sistema, né, a ideia, e isso aqui na verdade para mim tudo já está ultrapassado. Mas 90% das semeadoras ainda no campo estão usando isso aqui. Mas eu diria que 90% das que estão sendo compradas já é com esse sistema um pouquinho mais moderno. Nesse sistema aqui, em vez de eu ter engrenagem e uma roda motriz e motora, eu tenho um motor elétrico. E esse motor elétrico, ele permite eu dar a rotação que eu quiser. Então a velocidade, né, que vai estar, ela vai estar ligada ao painel de controle do trator. Então eu tenho uma central eletrônica que eu simplesmente vou lá e coloco, eu quero que caia tanta semente por hectare. E eu vou mudando a rotação, né, e eu tenho esse sistema aqui que aumenta a rotação, né, da engrenagem. Além disso, eu tenho um sensor da semente que eu verifico se realmente está caindo a semente. Então a regulagem ela é feita dentro do trator. O próprio tratorista no painel de controle, né, ele está ligado a um GPS, onde cada motor desse aqui ainda está ligado a um GPS. Onde essa central aqui, ligada ao GPS, aciona esse motor elétrico ou não. Então, eu permito, inclusive, o ligamento de seção. Por exemplo, no sistema convencional, ele vem plantando, passa sobre a área que foi plantada. Nesse sistema aqui, eu tenho desligamento de cada... Eu tenho um GPS, olha, eu chego aqui, eu tenho um mapa que está dentro do central aqui do trator. Ele chega e já, olha, aqui já foi plantado. O próprio trator, ele não planta a área que já foi plantada. Então, veja bem, ele vai desligando motor por motor, né, as seções ali. Então, no sistema de agricultura de precisão, a ideia é que venha usar esse sistema aqui. Além do mais, eu tenho possibilidade, além de desligamento de seção, dado ao GPS, eu ainda tenho o sistema que permite eu aumentar ou diminuir a quantidade de semente por hectare. Tá? Com esse sistema aqui. Então, eu aumento o número de semente, que eu tenho, nesse caso, a possibilidade de variar semente por metro linear, e tenho a possibilidade da quantidade de adubo por metro linear também, de acordo com a área que a gente tiver. Tá? Então, esse aqui é um plantio de semente variável, né? Com semente, que é umas semeadoras dessas, né? Onde eu tenho cada dosador tem um motorzinho elétrico ligado nele. Hoje eu tenho as primeiras semeadoras para reduzir, normalmente esse motorzinho é para uma seção. Elas estão ligadas 3 ou 2, a cada 2 carrinhos desse eu tenho um motor. Porque quanto maior o número de motor, mais caro vai ficando essa semeadora. Tá? Então normalmente ela desliga, esse motorzinho serve para 2 seções, para 2, 3 carrinhos, né? Então, as mais modernas, porque para cada seção, algumas são de 7 em 7 seção. Se eu desligo de 7 em 7 seção, então eu desligaria, por exemplo, 7, depois 7, acaba tendo uma sobreposição em alguns lugares. O ideal, então, seria carrinho por carrinho, mas isso acaba encarecendo o sistema muito. Existe ela linha por linha? Existe, tá? Mas quase aumenta o preço de todo esse sistema e a precisão vai crescendo, porque você requer um sensor de GPS para cada carrinho, você requer um motor elétrico para cada dosador também. Tá? Mas a ideia é que futuramente venha a ser desse jeito. Então aqui eu tenho uma área, né, uma área que não é para plantar, eu tenho um mapa, eu passo a semeadora, simplesmente vem aqui, aonde não é para plantar, ela desliga e já começa a plantar do outro lado. Aqui, ó, eu tenho uma área que eu tenho uma população A, que eu não sei, um híbrido A,
onde o plantio é bem mais próximo a uma planta que eu estou com a população, por exemplo, aqui de milho, de 70 mil plantas por hectare. Aqui, por exemplo, eu já passo para uma população de 60 mil plantas por hectare. E eu posso ter uma outra área aqui, onde a população já seja, por exemplo, que é uma área bem mais fraca, que eu trabalharia com 45 mil plantas por hectare. E isso está programado dentro da central, o tratorista, o sistema todo faz esse controle. Eu simplesmente vou lá, verifico, ajusto o sistema. Na verdade, esse sistema tem que ser calibrado também. Na verdade, ele vem com parâmetros de fábrica, aí eu tenho que calibrar cada sistema, onde cai 45 mil, onde cai 50, 70, 80, 100 ou 300 mil plantas por hectare. Então eu tenho que calibrar ele, porque o sensor lá do painel, ele pula para uma regulagem que eu calibrei, tá? Então, mas isso é feito, né, essas possibilidades nessas semeadoras mais novas. Só dizendo, para você pegar uma semeadora em termos de preço, uma semeadora dessa aqui para 50 linhas, com todas as linhas com esse sistema, ela vai custar mais de R$1 milhão, tá? Uma semeadora bem cara, tá? Então, mas que permite, né, economias que se paga o sistema às vezes no primeiro ano, com a redução de custo que você tem, você já paga esse equipamento. Né? O duro é você ter o dinheiro, né, o capital para desembolsar, para adquirir o equipamento. E muitas vezes você já tem um equipamento caro que você comprou, você não consegue vender ele, ou se você vender, tem que vender muito barato, para estar comprando um mais moderno. Então a tecnologia, até todos passarem a usar esse sistema, demora um pouco, né? Então veja bem, esse sistema aqui é um sistema que está no mercado praticamente há 2 anos. Nós estamos em 2020, tá? Então agora que a gente está tendo esse sistema, ou seja, o produtor que for comprar um equipamento hoje, provavelmente ele não vai deixar de comprar sem esse sistema de desligamento de seção. Tá? A ideia é essa aqui, ó. Você tem o mapa da área, né, que está ligado, você tem um chip que está na agricultura de precisão, lá, que você fez os cálculos de adubação. Então você tem adubação diferenciada por área, plantio, espaçamento variável, adubo variável. Tudo isso joga no computador e a máquina faz isso de acordo com a área que tiver no mapa, ele joga a quantidade adequada. Isso porque, se eu pego uma área de baixa fertilidade, não adianta eu colocar muito adubo, que ela não, a limitação dela, às vezes, é o quê? Não é fertilidade. A fertilidade que nós vimos inicialmente na aula não tem a ver só com nutrição. Às vezes eu jogar, por exemplo, 300 kg de adubo, ou eu jogar 250, a resposta é a mesma, porque a limitação aqui é um solo que seca mais, é um solo que tem uma estrutura que não é tão boa quanto a outra parte de cá, né? Que já é um solo que já tem uma textura melhor, né? Aí ele tem uma resposta da semente da planta maior. Aí realmente valeria a pena eu colocar mais adubo aqui, porque eu vou ter resposta. Então a agricultura de precisão, ela passa por esses sensores aqui, né, e por essa capacidade de gestão de toda a produção. Eu diria o seguinte, isso aqui é inconcebível hoje um agricultor não estar utilizando essa agricultura dado o retorno, né, até então não é utilizada, mas vai caminhar todo mundo para essa área aqui. Você pegar as áreas de produção da Austrália, já estão praticamente na Europa, né? Você pegar a Alemanha e tudo, Estados Unidos, estão tudo trabalhando com esse sistema aqui, né? Onde eu falo agricultura de milho e soja, isso aqui já é natural. No Brasil também, você pega Mato Grosso, então nós estamos com empresas na área de agricultura de precisão já atuando junto com esses professores. Se a resposta está sendo, se já estão conseguindo fazer essa gestão, é outra coisa, né? Eu estou dizendo que
existe o equipamento e a possibilidade de se fazer. Se está fazendo correto, né? Às vezes nós ainda não estamos tendo o profissional que tenha o conhecimento adequado para fazer a gestão de tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas essa tecnologia está aí à disposição. Tá? E se ela dá retorno? Se feito da maneira adequada, né? Então, na verdade, para trabalhar isso aqui é um outro curso que nós vamos dar, que é a parte de agricultura de precisão, que a gente vai trabalhar exatamente o que, né, e como fazer tudo isso aqui. Aqui só mostrando, então, um equipamento. Então, aqui nós temos uma semeadora, né, que trabalha com todos esse sistema de agricultura de precisão, alguns sensores. Ela normalmente trabalha aqui com seções ainda, ela de 2 a 2, ela tem desligamento de seção, trabalha apenas com semente, não trabalha com adubo, porque o seu equipamento fica um pouco robusto, você está trabalhando com tudo. Aqui a gente vai estar trabalhando mostrando aqui, só em termos, já nós estamos falando em termos de tecnologia, vou estar mostrando aqui o top dos top. Nós estamos aqui com uma semeadora, que eu vou estar mostrando, de 96 linhas, tá? E que tem 48 metros de largura de plantio e trabalha com agricultura de precisão, toda com piloto automático para a semeadora, para o trator, onde ela faz inclusive desvia de árvore, onde essas árvores já estão tudo georreferenciado. Então, então aqui nós vimos uma máquina, né, que contém todas essas tecnologias, com desligamento de seção, onde não tem sobreposição, né, de plantio, de nenhuma linha de plantio, e somente um piloto automático mesmo para ter essa precisão de fazer essa curvatura pela distância de 48 metros e ela não pegar na árvore e manter a distância constante. Então, tudo isso sem uma programação de um piloto automático ficaria um pouquinho difícil, né? Então, haja piloto para fazer tudo isso. Na verdade, tudo isso aqui é feito com uma programação numa central com GPS, onde você faz já previsto as árvores, tudo georreferenciada, joga-se no painel de controle e ele faz todo esse controle aqui. Então, na primeira passada, né? Na primeira passada aqui, ele não funciona na área, só na última passada, na área que tem sobreposição, é que ele vai estar jogando a semente. Então, tudo isso é possível programar dentro da central para que a gente não tenha excesso de semente nessa área que ele está sendo feito o plantio ali, tá certo? Então, é um mecanismo com uma precisão, né, uma acurácia muito grande, né? Então, ele mantém lá a distância da árvore, um raio da copa, né, que ele possa passar o equipamento tranquilo. E depois ele volta alinhando, né, exatamente na distância. Se era o espaçamento de meio metro, ele volta a meio metro. Ou se é de 1 metro, volta a 1 metro e segue o plantio normal, tá? Qualquer outro, né, pensaria melhor arrancar a árvore.
né? Então, mas aqui tem as tecnologias, dá para trabalhar sem muita dificuldade, né? Utilizando dessas tecnologias mais modernas aí. É fantástico, né? Dá para a gente, é o sonho do engenheiro agrônomo, vamos dizer assim, ou do técnico na área de agricultura, poder estar trabalhando com equipamentos como esse. Dá para a gente ver que lá na parte final onde vira, né, normalmente há necessidade de depois fazer uma outra semeadora de um tamanho menor para estar ocupando aquela área, né? A fotinha do drone aí que está filmando. A sombra, aliás. Então seria isso, né? Que a gente gostaria de estar passando. Então tem muita tecnologia, é importante que a gente fique atento a toda ela, né? Não é difícil, quanto mais tecnologia, mais fácil vai ficando para o homem. Então todas essas regulagens que nós vimos, para esse sistema aqui é tudo feito quase que dentro do trator, você não precisa sair do trator, né, para essas tecnologias mais modernas. Você entra uma programação e ela autoajusta, né, essa quantidade de semente, profundidade, na profundidade até ainda não vi ainda, mas acredito que futuramente também vai. Mas a quantidade, se está caindo semente ou adubo, espaçamento entre uma linha, né, para se fazer a agricultura de precisão, variação da quantidade de adubo e de semente. Então tudo isso aí de dentro do trator se controla facilmente. Ok? Muito obrigado.